Olá pessoal, tudo bem? A Pro Paula. Hoje na nossa aula de arte ela vai ser um pouco diferente. Vamos falar sobre o teatro, né? Ah, Pro, mas a gente já fala isso na aula de teatro. Exatamente. Só que nas nossas aulas de teatro a gente faz algo mais lúdico, né? Algumas brincadeiras diferentes. Aqui na aula de arte a gente vai estudar um pouquinho sobre essas origens todas que tem em cima, né, dessa trajetória do teatro. Já foi falado para vocês que o teatro tem mais ou menos 2.500, 3.000 anos, né? E ele começou lá na Grécia Antiga. E dentro do teatro, né, o símbolo do teatro, que são, né, as máscaras da tragédia, o drama ou a comédia, né? Aquelas duas máscaras que tem o sorrisinho ou a carinha triste. E muita coisa envolvida nesse ritual das máscaras, no decorrer dos séculos, foi se modificando, né? Então, olha, para vocês terem ideia, as mulheres não podiam apresentar de forma alguma, tá? Não existia mulher dentro do mundo teatral, não podia, somente homens. Por isso que também se utilizavam as máscaras, né? Porque eles faziam o quê? Com que o rosto não aparecesse. E eram máscaras maiores, eram grandes, então os movimentos eram maiores para poder fazer as encenações. No Brasil, mais ou menos lá na pré-história, já se falava de teatro, acredita? Não com essa palavra, mas as danças, os ritos que existiam, né? Todos os rituais, eles faziam de forma teatral, representando, fazendo algumas encenações, em forma de agradecimento, pedindo por algo, festejando alguma festa. Então, dentro dessa origem da pré-história, o teatro, de uma certa forma, já fazia parte. Outra coisa importante também, gente, que assim, a teatralidade indígena, né? Vocês já ouviram falar do padre José de Anchieta? Já estudaram sobre isso? Ele foi uma pessoa, assim, fundamental, né? Na ocupação e colonização dos portugueses no Brasil. E sabe o que ele fazia? Através do teatro, ensinava a religião para os índios. Então, era uma forma também de encenar, né? Tinha muita coisa assim interessante que se fazia através dos rituais da igreja, né? Mostrando a religião através do teatro. Então, se a gente parar para pensar, dentro do Brasil, o teatro teve uma força muito grande, porque com o passar dos anos ele foi aperfeiçoando, ele foi assim, por exemplo, em 1808 ele foi crucial na história do Brasil, né? O teatro, depois que chegou a corte portuguesa para o Brasil. Por que ele foi fundamental dentro do país? Quem será que sabe? Vamos pegar lá na página 73 da apostila, tá? Peguem a pasta. Aí tem um quadradinho lá, quadradinho não, uma nuvenzinha assim, ó, que tem um pensamento, né? Que fala assim, ó, o balão relata mais ou menos a situação da família real portuguesa quando se viu obrigada a vir para o Brasil e logo percebeu que colônia não tinha a diversidade das atividades culturais a qual estava acostumado. Diversidade cultural, gente. Quanta coisa pode acontecer dentro da cultura. Imagina também naquela época. Nesse quadradinho, né, nessa nuvenzinha, tá falando assim, ó. Imagine que você é parte da nobreza de uma nação. Você é amigo do rei e está acostumado a frequentar grandes festas, óperas, teatros e concertos musicais. Olha só, hein? De todo tipo. Você tem um amplo conhecimento do mundo e de várias línguas, tá? Outras culturas, livros e etc. De repente, você é obrigado a vigiar
várias formas de cultura, viajar por meses dentro de um navio para morar em uma terra distante. Olha, a chegada deles para o Brasil, tá? Onde nada do que se está acostumado existe. Gente, eles vão chegar numa terra de índios, sem nada, né? Além disso, o clima dessa terra é bastante diverso, comparando do local de onde vem. Então, eu quero que vocês pensem assim, como que seria a vinda dessa família real para um país de ninguém, né? Onde só tinha índio, que nada do que eles estavam acostumados tinha ali, e tinha que imaginar essa família real poder participar, né, sem poder participar das atividades culturais da cidade. E aí? O que você faria nesse momento? Como que seria esse teatro depois da chegada da corte portuguesa? Então, eu quero que vocês parem, pensem, analisem, que na próxima aula a gente vai discutir isso ao vivo, tá? Não é tarefa. Eu quero discutir com vocês isso ao vivo na nossa aula, para que a gente possa entender como tudo começou no Brasil, como que foi feito isso. Como será que foi? Gente, na época em que o Brasil foi descoberto, na mesma época, tá? No Brasil, em 1500, lá na Itália, aconteceu um grande movimento artístico chamado Commedia dell'arte. Esta comédia, que era o nome dado, eram companhias teatrais. O que elas faziam? Elas viajavam nas carroças para poder apresentar em vários lugares. Então, elas chegavam em determinado lugar, abria a carroça, montavam um palco e apresentavam. Só que eles não apresentavam assim de cara limpa, eles usavam umas máscaras que tinham um narigão, assim, não sei se vocês já viram. Vou trazer para vocês. É muito legal, eu tenho que quando eu fiz aquele trabalho na Itália de teatro, que eu fiz aquele teatro de rua, eu trouxe essas máscaras para cá. Lá de Veneza, coisa mais linda. Então, o teatro de uma certa forma no Brasil acabou também dessa forma. Começou bem rústico, né? Então, foi chegando, cada movimento artístico foi chegando e foi se aperfeiçoando, ok? Mas a gente vai estar estudando isso devagarzinho para vocês entenderem bem melhor como que vai funcionar isso. Combinado? Então, pensa no que eu falei. Se vocês fossem a família real, que estivesse no navio, viajando, né, por um tempo enorme, e chegasse aqui e tivesse que fazer algo diferente, onde não tinha nada, o que vocês fariam? Pensa, porque depois eu vou perguntar, tá bom? Um grande beijo.